Olá você, tudo bem? Mais uma vez por aqui na página do Platão, trazendo informações para você, conhecimento num bate-papo da sua TV Platão. Hoje com a gente o doutor em Ciências Sociais, ele que é professor Tiago Valenciano, mais uma vez com a gente, já esteve numa live com a gente no ano passado, e para falar sobre fake news, este universo das notícias falsas, um tema extremamente relevante e que tem movimentado a rede. Tiago, mais uma vez, bem-vindo ao nosso colégio, tudo bem contigo? Tudo bom, Ronaldo? Obrigado novamente pelo convite, a gente agradece, é sempre bom falar com as pessoas a respeito de um assunto do momento que é esse, sobre as notícias falsas aí na internet. E eu quero partir de um tema que certamente está na memória recente das pessoas, porque aconteceu faz apenas uma semana, né? A morte da vereadora do Rio, Marielle Franco, que gerou uma comoção num primeiro momento, mas acabou suscitando também um festival de mentiras logo na sequência. Algo que fica até difícil de entender, porque uma vereadora com mais de 40 mil votos, morta, assassinada no Rio, e daqui a pouco a morte dela, daqui a pouco ela, que era vítima, começa a ser criminalizada. A morte da Marielle Franco, na verdade, se tornou uma morte política. Ela foi uma morte política e ela se tornou politizada. Logo depois que houve a morte, alguns dias com esses comentários mentirosos na internet, saiu uma pesquisa falando que de todos os robôs que foram mobilizados justamente para poder criar notícias a respeito do falecimento da vereadora, 8% desses robôs disseminaram notícias falsas. Então, quer dizer, é uma pesquisa interessante e que mostra um pouco a percepção do brasileiro em relação àquilo que chega à sua informação na ponta do dedo do celular. E aí isso me faz lembrar, Ronaldo, que é um outro problema que vem antes das notícias falaciosas a respeito da morte da Marielle, que é a percepção que o brasileiro tem da sua noção de mundo. Essa é uma pesquisa, esses dias atrás, eu achei fantástica a pesquisa, que é uma pesquisa global, realizada com 29 mil pessoas no mundo, em 38 países, mostrando a percepção que as pessoas têm em relação à realidade, o senso de realidade das pessoas. E aí, em um dado momento, o entrevistador questionava: quantos por cento da população brasileira você acha que está no Facebook? A média nacional foi que 83% das pessoas acham que os brasileiros estão no Facebook, sendo que na verdade é 47%. Não sei quantos por cento disse que, um número muito assustador, que acho que era 48%, se não me engano, não posso cair aqui na fake news, né? Estou chutando aqui, lembrando os números da pesquisa, que 48% dos brasileiros acreditam que a taxa de gravidez na adolescência é muito maior, sendo que na verdade no Brasil é 6,7%. Guardei o número verdadeiro, não falacioso. Então, quer dizer, a percepção que o brasileiro tem em relação ao seu universo, ao seu cotidiano, ao seu dia a dia é muito diferente da realidade. Dos 38 países, o Brasil ficou como o segundo mais sem noção, se a gente pode falar assim. Brasileiros sem noção. Totalmente sem noção. Então, quer dizer, todo esse problema aí passa por a questão da educação, né, Ronaldo? As pessoas tendem a acreditar tudo aquilo que vê porque simplesmente elas não têm um senso crítico, uma crítica em relação àquilo, com a informação que elas se deparam. E a parte disso, é claro, advém da sociologia, que é a disciplina que eu leciono aí, né? Mas olha só, você trata justamente desse aspecto que falta uma certa formação, um senso crítico. Mas no caso, por exemplo, da Marielle, parte dessas notícias falsas, elas se potencializaram após uma desembargadora do estado do Rio ter compartilhado uma notícia falsa a respeito da Marielle, ou seja, que a Marielle, na sua adolescência, né, por volta de 16, 17 anos, teria sido namorada de um comandante do crime organizado do Rio, que era o Marcinho VP. Quer dizer, uma desembargadora, alguém que, pelo menos teoricamente, não poderia, em hipótese alguma, compartilhar uma fake news. E aí, claro, isso acaba fazendo com que muita gente acredite na desembargadora, como se ela estivesse dando ali um veredito. Exatamente, Laura. E veja que até a desembargadora pode entrar aí no grupo do sem noção, né? Porque compartilhou notícias sem checar a informação verdadeira ou sem buscar os fatos. Quer dizer, existe muita coisa boa na internet, muita coisa ruim, e na política, com um pouco dessa polarização ideológica que nós estamos experimentando aí na atualidade, quem grita mais pode mais. Na política, em vias de regra,
as pessoas acreditam um pouco nisso, na história da política mundial, quem pode gritar mais, quem bate mais panela, quem reclama mais, acha que tem mais direito. Sendo que a gente tem que partir, pelo menos a minha percepção, para um segundo momento agora, que é o de qualificar o debate político nacional. E a morte da Marielle passa um pouco por isso. Quer dizer, a partir do momento que uma desembargadora compartilha uma notícia falsa, ela não está em momento nenhum contribuindo para que a gente possa qualificar o debate da política nacional. E sim, ela simplesmente está fomentando o ódio, fomentando a discórdia, fomentando que aquele que grita mais ou aquele que reclama mais é o que pode mais, sendo que a gente deveria ou deve começar a partir por uma via contrária. Quem tem o melhor argumento pode mais. É assim na ciência, é assim no ensino superior, e é assim que uma desembargadora que tem o ensino superior deveria se comportar. As fake news, as chamadas notícias falsas, elas são um fenômeno novo? Um fenômeno novo e um fenômeno determinante. Só a gente pegar o caso da eleição do Trump nos Estados Unidos, alguns meses atrás, que justamente teve uma mobilização gigantesca de robôs e de pessoas que tinham banco de dados. O Facebook essa semana caiu, inclusive, as ações do Facebook por conta disso. Uma suposta venda de dados, uma suposta venda de informação privilegiada. E a eleição do Trump passou justamente por isso. Quer dizer, um monte de robô, um monte de pessoas que tinham determinado tipo de informação trabalhando para que ele pudesse ser eleito presidente dos Estados Unidos ou para que ele não pudesse ser eleito presidente. E esse fenômeno de fake news é muito antigo na política, é que hoje com o acesso à internet isso se popularizou um pouco mais. Mas quantas e quantas eleições do Brasil a gente teve com aqueles panfletos apócrifos que eram soltados à calada da noite, na boca da madrugada, para justamente falar mal de determinado candidato? Quantas e quantas vezes não se utilizou o sistema do rádio peão, que é para pagar gente para ficar em pontos estratégicos da cidade, justamente para disseminar a notícia falsa a respeito do outro candidato? Então, quer dizer, falar mal dos outros na política é algo recorrente. Agora, tem que saber, agora a gente tem que partir para um momento que nós possamos filtrar se a informação é verdadeira ou não e o que fazer com essa informação, se ela vai ser válida no processo eleitoral, se ela vai ser considerada ou não e, principalmente, se ela vai ser válida ou não no exercício dos mandatos. Você cita que ela não é um fenômeno novo, ou seja, as notícias falsas elas sempre existiram, mas talvez em função da internet, não sei se você concorda, elas não só foram potencializadas, como elas se tornaram um fenômeno recorrente. Porque me parece, pelo menos pelos exemplos que você citou, que nós tínhamos esse fenômeno ocorrendo em situações muito pontuais, reta final de uma corrida eleitoral. Hoje não. Hoje a gente tem isso todos os dias, algo que acontece lá no MASP em São Paulo, envolvendo uma exposição de arte, é cercado por fake news. Um problema como esse da morte da Marielle, a gente ainda nem está efetivamente dentro de uma disputa eleitoral, já temos aí fake news. Quer dizer, me parece que todos os dias, inclusive às vezes envolvendo empresas, até mesmo o setor comercial, ele pode ser envolvido pelas fakes. Bom, esses dias eu li uma entrevista do FHC, ex-presidente do Brasil. Eu gosto de ouvir aquilo que os políticos falam. E aí um dado interessante que o FHC falou é que hoje o celular, para se fazer política, hoje está muito fácil, porque qualquer pessoa tem o celular na palma da mão. Você retira o celular do bolso e o celular está aí à sua disposição. E aí o que é interessante da fala dele? O que está interessante é justamente o seguinte, que com esse acesso muito rápido do celular e essa comunicação em tempo real do político com o eleitor, a gente tem uma sensação de que a política e a eleição e a disputa eleitoral ela acontece todo dia. A gente está falando de política e está fazendo disputa eleitoral todo dia. E aí as pessoas esquecem de governar, se esquecem de fazer com que o governo aconteça e se esquecem que existem momentos e espaços específicos para discutir determinada ação da política. Quer dizer, não é todo momento que você vai para o embate eleitoral, você vai criticar o seu adversário, você vai tentar disputar com ele dia a dia. Mas alguma hora você precisa fazer o seu mandato. E a oposição que está fora do espaço governamental, ela também precisa propor alguma coisa diferente. Não é só o ato de desqualificar por desqualificar que ela vai chegar a algum resultado. Então a sensação que a gente tem é que a eleição acontece todo dia. E as pessoas, quem está no poder esquece de fazer o mandato e quem está fora do poder esquece de propor algo diferente para que aquele mandato seja alterado ou para que ela possa ser eleita na disputa subsequente. Quer dizer, o debate de políticas
públicas, por exemplo, acaba sendo silenciado em detrimento de um debate muito mais do ponto de vista de inviabilizar ou não o mandato de alguém. Isso, e de desconstruir a história, a reputação de algum candidato, ou de algum político, ou até mesmo de alguma ideia. É o que a gente tem experimentado muito na internet. A morte da Marielle, ela foi um exemplo disso, de que quem é contra a vereadora, se é contra, se é a favor das bandeiras que ela ou o partido defendia, utilizou isso justamente para poder fazer uma bandeira política para si e criticar as notícias as bandeiras que ela defendia. Então, quer dizer, ninguém se preocupou em saber qual é a consequência que um crime desse pode trazer, por exemplo, na democracia do Brasil. É uma das minhas preocupações, né? Quer dizer, até que ponto um crime, uma queima de arquivo, como pode ter sido, uma disputa de espaço político, porque aquilo ali não estava com cara nenhuma de assalto, enfim. O que isso pode trazer para as eleições desse ano e principalmente para o futuro da democracia no país? Você já citou aqui que as fakes não são um fenômeno brasileiro, né? A eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, ela foi influenciada diretamente pelas notícias falsas. Então o mundo inteiro hoje vive esse fenômeno. Sim, vive porque a globalização trouxe um pouco disso para a gente, né? A gente vive no espaço global, numa era em que, chamada aí de globalização, modernidade tardia, pós-modernidade, depende muito do autor que a sociologia ou a filosofia vai tratar o assunto, mas a gente vive numa era em que as identidades nossas elas são alteradas a cada dia. A gente tem passado por um momento em que ora eu assumo um papel social, ora eu assumo outro, ora eu vou construindo o meu papel social, e essa noção que o móvel nos dá, principalmente com essa revolução tecnológica, faz com que a gente possa ter acesso e um estilo de vida muito compartilhado em diversas partes do mundo. Então, quer dizer, essa noção de tempo e espaço, de relacionamento virtual e real, da transposição daquilo que eu converso com uma pessoa lá do outro lado do planeta e eu posso ter ela muito mais real para mim do que o meu vizinho de porta aqui do meu apartamento, que talvez eu nunca tenha visto ele na minha vida. Então, quer dizer, essas mudanças nas relações sociais fazem com que esse fenômeno também se torne mundial. Falar de fake news é falar também do fenômeno que acontece em qualquer parte do mundo, porque existem pessoas e robôs e perfis e contas na internet voltadas, seja para fazer o bem ou principalmente, no mundo de hoje em dia não dá para a gente levar mais nada muito a sério, principalmente para fazer o mal, quer dizer, para criticar as pessoas e para poder minar certos projetos, certas empresas, por exemplo, certas ideias, enfim, certas situações. Nós estamos conversando com o professor Tiago Valenciano, ele que é doutor em Sociologia, estamos falando aqui sobre as fake news e você em vários momentos citou os robôs. Para muita gente isso O que são esses robôs? Tem gente que fica escrevendo, ou seja, tem máquinas escrevendo notícias, é isso mesmo, né? O único detalhe é que eles não são robôs físicos, são virtuais. Exatamente, é uma programação que gente que entende muito de tecnologia, que não é o meu caso, entendo pouca coisa comparado com quem possa entender demais, mas é basicamente um robô preparado para falar aquilo, ou para repetir, ou para confrontar aquilo que justamente ele é contra. Então, quer dizer, você programa alguém, ou um perfil, ou alguma pessoa para trabalhar em relação a isso, que vai justamente fazer manualmente ou via robô, é uma confrontação de ideias. Isso está cada vez mais presente na política, que é o campo que eu vivencio diariamente, é algo muito comum e é uma prática muito ruim, porque até o proprietário, ou quem comanda, ou quem controla uma rede social, identificar esse tipo de coisa, o estrago que ele já fez foi muito grande. E a própria justiça, a própria polícia que está voltada para as tecnologias hoje ainda não é tão eficaz na identificação desse tipo de crime digital, né? Esse é um crime digital. O crime digital é um fenômeno muito novo, um fenômeno muito recente e que desemboca justamente lá na última ponta do problema, que é um pouco disso que a gente falou aqui, que é discutir mais e debater mais a política em aspecto qualitativo, qualificar o debate, melhorar o debate, discutir as ideias, que os políticos que estão nos assistindo agora parem de querer ficar caçando as pessoas, no sentido de que, olha, não gosto daquela pessoa, então eu vou destruir ela politicamente falando, mas sim, debata as ideias com ela, respeite o posicionamento político dela, respeite
o espaço e a atuação política que ela tem, que aí certamente a gente vai melhorar, é claro, muito a qualidade da política no Brasil, vai qualificar o debate. A gente já partiu para um bom momento, que foi esse de inserir as pessoas no debate. Agora a gente precisa qualificar mais o debate. Nós estamos aqui batendo um papo hoje sobre as fake news e nós estamos pontuando sobre alguns problemas também que são gerados pelas fakes. Denigrir imagens, destruir reputações são alguns dos problemas, mas eles podem tomar outras proporções, né? Como, por exemplo, você colocar os rumos de um país nas mãos de gente que às vezes não está tão preparada assim, né? E além disso, Ronaldo, a quantidade de informação que a gente tem na palma da mão do celular, conforme a gente acabou de falar aqui, é uma quantidade muito grande. A gente não sabe, às vezes, lidar com essa quantidade de informação, não sabe filtrar essas informações e, às vezes, a gente acaba agindo por um momento. É um caso interessante que surgiu, entre aspas, da internet, já tinha, claro, um trabalho político consolidado, foi o caso do Dória em São Paulo. Essa semana ele anunciou que vai disputar o governo do estado, mas há um tempo atrás ele disse que não ia disputar o governo do estado, que ele ia cumprir o seu mandato até o final. Quer dizer, será que o eleitor paulistano que escolheu o Dória para ser prefeito, ele está contente com ele agora, com essa decisão ou não? Será que ele sabia que isso ia acontecer? Será que ele foi enganado ou não? Será que ele surgiu de um impulso eleitoral no momento? Isso daqui a alguns anos a gente vai ter resposta, né? É uma coisa que não dá para avaliar do dia para a noite, mas daqui a alguns anos, com o passar de eleições, a gente vai conseguir avaliar esse tipo de comportamento, por exemplo, com mais tranquilidade. A gente está citando aqui, inclusive, algumas eleições, né? O caso das eleições americanas, influenciadas, né, diretamente pelas notícias falsas, pelas fake news, mas a própria decisão do Reino Unido, né, no ano passado, de abrir mão, né, de sair da União Europeia, né, foi determinada pelas fake news, né, o chamado Brexit, né, que foi essa ruptura com o mercado comum europeu, foi determinado por notícias falsas. A população foi às urnas fazer essa escolha, fazer essa decisão, em virtude de acreditar em algo que não tinha nada a ver. E agora, inclusive, né, os ingleses estão lá discutindo a possibilidade de reverter essa decisão que foi tomada num plebiscito. Quer dizer, algo bastante sério. Aqui no Brasil, te preocupa as eleições desse ano em virtude desse fenômeno? Preocupa, Ronaldo, preocupa porque a gente, como eu venho insistindo aqui, a gente trouxe as pessoas para o debate político. A política acontece todo dia nas redes sociais, só que a gente precisa agora começar a qualificar muito o debate, tentar melhorar a qualidade do debate. Pode ser que um candidato aventureiro nas eleições presidenciais, principalmente, seja eleito. Pode ser que uma proposta de momento captada por esses robôs da internet seja trazida por algum candidato e as pessoas comecem a acreditar nessa proposta e esse candidato seja eleito, mas no final das contas ele não sabe o que fazer. Então, quer dizer, é um momento um pouco delicado da política, né? O estilo de fazer política vem mudando ao longo dos anos. Nas eleições de 2010 eu ouvi os especialistas falarem: esse ano a rede social vai ser determinante na eleição. Na de 2014 a mesma coisa, nesse ano de 2018 novamente. Então, quer dizer, parece que dessa vez as redes sociais vão ter um peso um pouco maior na eleição. E isso é natural, é comum que as redes sociais passem a ocupar mais o espaço de fazer política, porque a política tradicional tem perdido um pouco espaço. E ainda mais falando de uma eleição presidencial. Os programas eleitorais de televisão foram reduzidos à metade agora esse ano, então quer dizer que as pessoas têm deixado de assistir a televisão. O político também não é tonto, né? Ele sabe que as pessoas estão assistindo menos TV e migrando para a internet. Então, na internet, nós vamos fazer o que para conseguir combater o adversário? O que eu vou fazer para poder divulgar a minha proposta? Então, preocupa sim, no sentido de que a gente precisa cada vez mais saber filtrar e principalmente verificar a veracidade das notícias. Tiago, já para os momentos finais aqui da nossa conversa, a gente está falando um pouquinho desse fenômeno, o que ele causa, como isso tem ocupado espaço na vida das pessoas, muitas vezes as pessoas preferindo e acreditando muito mais numa fake que numa notícia real, uma notícia baseada em fatos concretos. Mas já existem hoje na sociologia estudos para tentar compreender por que as pessoas dão mais credibilidade a uma notícia falsa do que a uma notícia verdadeira. Assim, existem estudos principalmente aliados ao jornalismo. É uma dobradinha jornalismo e sociologia ou ciência política. Existe um grupo na UFPR que estuda isso e
Também existe já um congresso que acontece há uns 10, 15 anos, se não me engano, sobre cyberpolítica, comunicação política e relacionamento da política com os noticiários. Então, quer dizer, é uma área nova, mas já tem gente estudando e gente tentando entender, pesquisadores capacitados, é claro, tentando entender esse fenômeno da influência, claro, de fato, no peso do voto das notícias falsas em relação à política. É claro que, como eu disse, vai demorar um pouquinho para a gente poder assimilar. As pesquisas acontecem, as publicações acadêmicas estão acontecendo anualmente, mas para a gente poder assimilar, compreender, só o tempo que vai trazer isso para nós. É só o tempo que vai dizer o seguinte: olha, isso deu certo, deu errado, a linha de pesquisa foi correta, foi errada. Somente com o passar dos anos e com algumas eleições a gente vai conseguir solidificar um pouco isso daí. Quer dizer, ainda é um pouco cedo até para a gente entender qual que é a motivação das pessoas, ou seja, o que faz alguém acreditar mais numa fake que acreditar numa notícia produzida, por exemplo, pelo jornalismo profissional. Assim, muito cedo ainda, né? Esse fenômeno de surgimento de blogs na internet, blogs que falam sobre política, a importância desses blogs, a influência desses blogs nas eleições, talvez a gente tenha que esperar mais uns 4, 5, 10 anos talvez para conseguir entender um pouco mais isso, até porque, eu repito, né, a vinda do eleitor brasileiro para discutir política é algo muito recente ainda, e é algo que tem crescido a cada dia, e esse eleitor ainda não está sabendo muito lidar com isso. Talvez um grande observatório para quem está nos assistindo aí, para quem quiser acompanhar, vai ser as eleições desse ano, e esse observatório vai ser sensacional para a gente conseguir entender um pouco mais como que está essa relação eleitor, fake news, e o político com a fake news e com o eleitor também. Mas eu acho que o recado que a gente deixa para quem está assistindo a gente é: todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco, e para o aluno aqui do Platão, principalmente, que está nos assistindo, tem que ter mais cuidado ainda, porque isso pode ser um tema muito bom para redação de vestibular, pode ser um tema muito bom para as perguntas de sociologia dos vestibulares em geral. Enfim, é um tema que relaciona muito política, sociologia, a própria geografia, a história. Então é um tema interdisciplinar que pode... O Enem pode... Com tranquilidade abordar isso daí. Muito bem. Tiago, valeu pela conversa, sempre uma satisfação receber você aqui no colégio. Até brinquei com você um pouco antes de você chegar. Gostaria, inclusive, de ter você muito mais vezes aqui, porque é sempre muito produtivo o nosso bate-papo. Obrigado mesmo pelo carinho de ter vindo até aqui. Eu que agradeço, Ronaldo. Se eu tivesse um pouco mais de tempo, eu ia deixar um currículo aqui no Platão. Mas como o tempo está meio escasso, a gente vem aparecendo e vem batendo papo aí com vocês. Valeu. Esse Tiago Valenciano, ele que é professor de Sociologia, né, doutor em Sociologia, esteve com a gente falando um pouquinho sobre o universo das fake news. Essa TV Platão, a gente tem um próximo encontro aqui no Facebook na semana que vem.